Agora que nós vimos que o estado de tensão num ponto é uma coisa mais complicada, né? Como é que fica a lei de Hooke? A lei de Hooke para nós, no que nós vimos até agora no curso, era sigma igual a E vezes epsilon. Isso resolvia os nossos problemas, né? Porque naquelas situações particulares essa relação estava correta e era suficiente. Agora, e num caso mais complicado de estado de tensão, em que a gente tem tensão para tudo quanto é lado? Vai ter também deformação para tudo quanto é lado. Qual é a relação entre essas tensões e essas deformações? Essa relação, é o que nós vamos montar agora, é chamada lei de Hooke generalizada, né? Basicamente o que a gente vai fazer aqui é superposição de efeitos, considerar só um tipo de tensão, ver que deformação provoca, depois o outro e tal, e depois soma os resultados. Essa superposição é válida porque nós estamos trabalhando com uma teoria linear, uma teoria de pequenas deformações e pequenos deslocamentos que resulta linear. E em teorias lineares vale a superposição de efeitos, tá? Então é isso que nós vamos fazer aqui. Eu queria só fazer uma observação. Eu vou voltar a usar aquela notação que a gente já usava para as tensões, né? No capítulo anterior, as tensões eram, todas elas eram do tipo T e J, né? Porque elas eram elementos de uma matriz e eu queria chamar a atenção para isso, né? Que a gente está acostumado a numerar os elementos de uma matriz de uma certa forma, na álgebra linear, e eu queria chamar a atenção para isso. Agora, no que nós vamos fazer aqui para frente, fica mais fácil entender se eu chamar as tensões normais de sigma mesmo, né? Então elas vão ser sigma x, sigma y, sigma z, dependendo da direção atuante, ou que é a mesma coisa, do versor normal. E as tensões necessariamente também vão ser designadas por dois índices que são letras. É só trocar os números pelas letras e dá tudo a mesma coisa. Aqui é mais fácil entender assim, tá? Bom, como é que nós vamos fazer essa superposição de efeitos? Vamos considerar o efeito isolado de uma das tensões normais. Por exemplo, eu acho que a figura mais fácil para mim vai ser considerar só o sigma y. O que eu vou representar aqui é o efeito isolado de sigma y, tá? Só tem uma das tensões. Eu vou mudar um pouquinho a perspectiva, que eu acho que a figura é mais fácil para mim. Vamos imaginar aqui um elemento em torno de um ponto. Eu estou imaginando aqui um estado uniforme de tensão, ou seja, em todos os pontos vai ter o mesmo estado de tensões. Tá? Então o que vale para um elemento infinitesimal em torno de um ponto, vale para um elemento de um tamanho maior. Não preciso nem me preocupar com isso. Vamos imaginar aqui o seguinte. Aqui vai ser x, né? Aqui y e aqui z. Vamos imaginar que a gente só tem a tensão normal nessa direção, o sigma y. Eu estou aqui representando só um vetorzinho, mas fica subentendido que é uma tensão atuando em toda essa face desse elemento, né? O que a gente constata experimentalmente, eu acho que todo mundo já viu isso, é que se eu aplicar uma tensão normal nessa direção, esse elemento vai se alongar nessa direção, mas ao mesmo tempo ele sofre contrações laterais, né? A figura fica mais ou menos assim. Tá certo? E aqui também. Tá? E se ela tem uma deformação nessa direção positiva, ela vai ter deformação negativa nas direções perpendiculares a ela. Tá? Então, se eu tivesse só o sigma y, a deformação na direção y
eu vou chamar de linha aqui, porque é um efeito, não é a deformação total que eu vou ter, é só o efeito desse sigma y. Vai ser sim proporcional a essa tensão, e a constante de proporcionalidade é o inverso do módulo de elasticidade do material. Tá? A tensão é E vezes a deformação. A deformação na direção em que eu aplico a tensão é a tensão dividido pelo módulo de elasticidade, como a gente está acostumado. O que é novidade aqui, é um efeito que a gente ainda não tinha comentado, são essas contrações laterais. O que a gente constata experimentalmente é que em qualquer outra direção perpendicular, em especial nessas direções x e z, vale o seguinte: por exemplo, na direção x vai ser menos um certo coeficiente ni vezes a deformação na direção em que a gente aplica a tensão. Tá? Portanto, vai ser menos ni vezes sigma y dividido por E. Essa constante que aparece aqui é uma propriedade mecânica do material elástico, é chamado coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson é uma propriedade mecânica do material e ele tem limites. O que a gente constata experimentalmente é que o coeficiente de Poisson vai de 0 até meio. O que significaria o coeficiente de Poisson igual a zero? O coeficiente de Poisson igual a zero. Eu estou esquecendo agora se o Poisson tem um S ou dois S. Depois a gente vê isso. O coeficiente de Poisson igual a zero significa que não há essa contração lateral. A gente alonga, a gente traciona o material nessa direção e ele não tem nenhuma contração lateral, né? É raro isso acontecer. Um material em que isso acontece é a cortiça, para pequenas deformações. Mas não é um material estrutural, né? Em geral, o coeficiente de Poisson está nessa faixa aqui. E esse valor meio tem um significado especial para nós. Vamos ver qual que é ele. O significado é o seguinte. Imaginem aqui que eu considere em um cubo de lado A e vamos imaginar que eu aplique aquela tensão sigma y e tenha aquela deformação que eu desenhei. Tá? Aqui as direções são x, y e z. Eu quero calcular a variação de volume desse sólido. Bom, o volume inicial, vamos designar por VI, é igual a A ao cubo, né? Agora, e o volume final? Bom, cada dimensão vai ser afetada por essa deformação. Por exemplo, nessa direção x, vamos pensar na direção y, o que seria o novo comprimento? Se esse comprimento inicial é A, qual seria o comprimento final? Não é 1 mais a deformação na direção y? Não é isso? Lembra que a deformação é um ΔL sobre L, né? É uma variação, uma variação relativa de comprimento. Isso quer dizer o seguinte: se a deformação for de 10%, o comprimento final vai ser 1,1 vezes o comprimento inicial, tá certo? Então a gente soma a deformação a 1 para ter o comprimento final.
Nas outras direções a mesma coisa, vai ser A vezes 1 mais a deformação na direção x e A vezes 1 mais a deformação na direção z. Né? Bom, esses εx, como eu tenho tensão na direção y, vamos deixar isso bem claro aqui. Tenho esse sigma y aqui. Essa deformação na direção x vai ser menos ni vezes a deformação na direção y. E essa aqui também é menos ni vezes a deformação na direção y. Tá? Então, esse resultado vai ficar assim. Ó. Esse A ao cubo vai ser o volume inicial, que multiplica uma etapa intermediária aqui, 1 mais epsilon y vezes 1 menos ni epsilon y ao quadrado, né? Isso vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? E isso a gente pode reescrever assim. Vai ser o volume inicial que multiplica. Espero não errar agora, hein? Vai ser 1, que aí quando eu fizer esse vezes esse, multiplicando epsilon y vai aparecer, quando eu fizer esse produto por esse, vai dar menos 2ni. E quando eu fizer o produto desse por esse, vai dar 1. Então vai ser 1 menos 2ni epsilon y. Tá? Todos os outros termos vão envolver epsilon ao quadrado ou coisa pior, né? Eu vou escrever isso aqui assim, é isso mais termos da ordem de epsilon ao quadrado. É um ozinho aqui, de epsilon, desenhei xi. Da ordem de epsilon y ao quadrado. Tá? Bom, lembre-se de que esse epsilon é um número pequenininho, é da ordem de milésimos, 10 a menos 3. Então, quando eu jogar aqui ao quadrado, é alguma coisa da ordem de 10 a menos 6, que não faz a menor diferença nessa conta, né? Esse termo aqui é desprezível. Tá? Bom, o que a gente espera que aconteça? Bom, antes disso, o que significaria aqui ni igual a meio? Que eu disse que é aquele valor limite. Se o ni for igual a meio, significa que esse número aqui dá zero, né? E, portanto, o volume final é igual ao volume inicial. Ni igual a meio significa que não há variação de volume. A gente alonga o sólido nessa direção e ele se contrai lateralmente, mas o volume não se altera, né? O que significaria um coeficiente de Poisson maior do que meio? Se isso aqui for maior do que meio, essa parcela dá negativa. Significa que o volume final vai ficar menor do que o volume inicial, não é isso? Se o coeficiente de Poisson for muito grande, a gente alonga o sólido nessa direção, mas ele tem uma contração lateral tão grande, mas tão grande, que ele acabaria diminuindo de volume, né? Não é razoável imaginar que um sólido tracionado diminua de volume, tá certo? Existem argumentos mais sólidos do que esse, né? Do que é razoável e do que não é razoável, mas o fato é o seguinte, se eu quiser que nessas condições o volume final seja maior ou igual ao volume inicial, eu preciso que o coeficiente de Poisson seja menor ou igual a meio. Tá? Então esse coeficiente de Poisson é por isso aquela faixa do coeficiente de Poisson. Bom, continuando. Vamos fazer aquela superposição. Se eu tivesse só o sigma y, essa seria a deformação na direção y, essa seria a deformação na direção x,
E seria também a deformação na direção z. Esse aqui seria também o epsilon z'. Tá? Isso é o que acontece quando eu tenho só uma tensão normal. Vamos imaginar agora o que acontece se eu tiver só uma tensão de cisalhamento. Cadê? Essa 3. Vamos imaginar um efeito isolado de uma das tensões de cisalhamento. Efeito isolado de... Qual delas, hein? Vamos colocar aqui tal x, tal yz. Minha filha assiste a aula online e ela fica copiando o que os caras estão escrevendo. Eu espero que vocês estejam fazendo a mesma coisa. Não espero não, eu sei que vocês não estão fazendo isso. Bom, esse tal yz, por aquela nossa anotação, seria essa aqui, né? Seria a tensão na direção y, atuando no plano cuja normal é z, tal yz. Obviamente essa tensão não atua sozinha, se ela estiver aqui, vai estar aqui também, e vai estar aqui também. Tá? Bom, qual é o tipo de deformação que essa tensão provoca? Vamos imaginar que essa face aqui de baixo esteja fixa. Aí, lembram disso? A deformação é alguma coisa assim. Esse quadrado aqui anda todo para cá. É alguma coisa assim. Tá? E esse ângulo, que é a diferença entre o ângulo reto que existia antes e o ângulo agudo que vai se formar depois, é a distorção, que a gente chama de gama YZ. Tá? Bom, então, existe uma relação entre elas. A tensão, a distorção gama YZ, se eu tiver só essa tensão, a distorção gama YZ vale a tensão tal YZ dividido pelo módulo de elasticidade transversal. Lembram disso? É aquele que apareceu na torção. Tal é igual a G vezes gama. Né? Agora, e nos outros planos? Será que existe distorção? Não existe, quer ver? Peguem, por exemplo, o plano horizontal. Peguem duas retas paralelas a essas direções. O ângulo entre elas era reto antes, né? Bom, depois que esse sólido se deformar dessa forma, esse ângulo permanece reto. Então, se eu considerar como referência as direções x, y e z, não existe distorção. Essa reta que estava na direção x, essa que está na direção y, formavam um ângulo reto e continuam formando um ângulo reto depois. A mesma coisa acontece aqui, ó. Considere agora esse plano que está paralelo a xz. Essas duas retas aqui formavam um ângulo reto antes. Depois que o sólido se deformar, esse ângulo continua sendo reto. Então, uma reta nas direções z e x,
não existe distorção também, o ângulo reto está preservado. Tá? Então, se eu tiver só uma tensão de cisalhamento, eu só tenho uma distorção. O gama XY vai ser igual a zero e o gama XZ vai ser igual a zero. Tá? Como aqui eu estou considerando só o efeito de uma das tensões, vamos chamar de linha. Então, aquele comportamento que eu tinha mostrado antes é o típico de uma tensão normal. E esse é o comportamento típico de uma tensão de cisalhamento. Tá? Eu chamo a atenção para um fato importante, é que esses efeitos eles são independentes, eles são desacoplados, no seguinte sentido. Se eu tiver uma deformação como essa, que é chamada de cisalhamento simples, nessas três direções não existe deformação normal. Peguem a direção X, esse segmento aqui mantém o mesmo comprimento. Na direção Y, esse segmento branco mantém o mesmo comprimento. E na direção Z, dentro daquelas nossas hipóteses de pequenos deslocamentos e pequenas deformações, esse segmento aqui teria o mesmo comprimento que esse. É aquela conversa do arco se confundir com a tangente. Tá? Então, se eu tiver só uma deformação por cisalhamento, não há deformação linear nessas três direções. Há em outras direções, mas não nessas. Por exemplo, se vocês considerassem essa diagonal aqui, é óbvio que essa diagonal mudou de comprimento. Tá? Mas nas direções x, y e z não há mudança de comprimento desses segmentos. Então a deformação por cisalhamento não gera, é desacoplada das deformações lineares. E a mesma coisa naquela outra figura. Quando eu tenho deformação linear, a tensão normal, ela não gera distorção. Vejam os ângulos retos se mantendo aqui, ó. No plano XY, olha o ângulo reto aqui preservado. No plano XZ, o ângulo reto está mantido. E no plano ZY, o ângulo reto também está mantido. Tá? Tensão normal só provoca deformações do tipo epsilon e tensão de cisalhamento só provoca deformações do tipo gama. Bom, agora vamos somar tudo isso e chegar na relação procurada. Então aqui eu tenho o efeito de todas, imagine todas aquelas tensões, né? Vamos montar a expressão das deformações lineares. Vou montar aqui epsilon x, epsilon y e epsilon c. Totais, né? O que nós acabamos de ver? Que se eu tivesse só tensão na direção y, só o sigma y, a deformação na direção y seria o sigma y dividido pelo e. E nas duas outras direções seria menos ni vezes isso. Né? Se eu tiver só tensão na direção y, a deformação na direção y é o sigma dividido pelo e, e nas outras direções é menos ni vezes isso. Isso que eu representei é o efeito isolado de sigma y. Aqui tem só sigma y. Bom, e se eu tivesse só o sigma x? Bom, se eu tivesse só tensão na direção x, a deformação na direção x seria o sigma x dividido pelo e. E nas outras direções seria menos ni vezes isso. Tá certo? Analogamente, se eu tivesse só o sigma z, a deformação na direção z seria o sigma z dividido por e.
e nas outras direções seria menos ni vezes isso. Tá? Ou seja, depois eu escrevo de novo essas equações, porque provavelmente eu vou ficar na frente da fórmula. Vou escrever uma aqui, essa aqui eu não vou ficar na frente. Ó como é que fica essa equação. Eu vou escrever assim, 1 sobre E. Aqui vai ficar sigma y menos ni vezes sigma x mais sigma z. Essa é a deformação total na direção y. Na direção z vai ser 1 sobre E, que multiplica sigma z menos ni sigma x mais sigma y. Tá? É sempre o mesmo padrão, a deformação na direção z, aqui é a tensão nessa direção, menos ni vezes a soma das outras duas. Tá? E aqui, só para completar, só eu vou ver, vocês não vão, vai ser 1 sobre E, que multiplica sigma x menos ni sigma y mais sigma z. Tá? Essas são as 3 primeiras relações da lei de Hooke generalizada. As outras 3, na verdade, a gente já montou. A deformação gama xz vai ser só o tal xz dividido pelo g. O gama yz é o tal yz dividido pelo g. E o gama xy é o tal xy dividido pelo g. Tá? Essas são as 6 equações da lei que definem a lei de Hooke generalizada. Não é necessário decorar essas equações e muito menos fazer uma colinha delas. É muito fácil montar essas equações desde que a gente saiba aqueles fatos fundamentais, né? Que na direção em que eu aplico a tensão é a tensão sobre E, nas outras é menos ni vezes isso. E aí faz a soma, tá? Eu vou mostrar isso num exemplo.